Olá, meu povo fã de X-Men, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gleidson Barreto e hoje nós vamos falar com mais profundidade um pouco sobre as referências em quadrinhos que possivelmente vão fundamentar a segunda temporada de X-Men 97. Então, vamos explorar um pouco os arcos dessas histórias nos quadrinhos e como elas poderão ecoar na animação durante a segunda temporada. Mas antes, a gente precisa dar uma pequena contextualizada na primeira temporada, né? A primeira temporada de X-Men 97, ela terminou de uma forma bastante complexa. Os X-Men estavam espalhados por diferentes linhas do tempo. Hank? Indeed. What is the saying? We are not in Kansas. Jake! Jake! Where are you? Jake! Scott, over here. Are you okay? We're not alone. Right now. Your friend holds the answers to our location. We have no quarrel. Wait. Nathan, come. Do not fear us. What is your name? My name is En Sabanur. No passado, a gente viu o Jovem Apocalipse, provavelmente alguém que ainda não se tornou o vilão que a gente conhece hoje. No presente, nós tivemos um pequeno vislumbre do que o El Sabanu pode se tornar, né, no futuro, o Apocalipse. Ele estava nas ruínas de Genosha durante o presente, né? E no futuro a gente viu o mundo como ele se tornaria com o Apocalipse no poder. Portanto, ficou claro que todos os caminhos levam ao Apocalipse. Esse vai ser o vilão da temporada, pelo que a gente já pôde ver no vídeo, pelo que já foi anunciado. Com o vazamento do trailer na Comic Con de Nova York, nós tivemos uma pequena noção de como será a próxima temporada e quais as possibilidades das histórias que vão aparecer, que vão ser mostradas através das cenas que apareceram no vídeo. Na segunda temporada, com base no vídeo, já podemos confirmar algumas obras dos quadrinhos que servirão como referência narrativa para essa nova fase. Eu acredito que uma temporada normal tem em média de 8 a 9 episódios, e isso já foi confirmado pelos produtores. Acho que, se não me engano, o Boldemaio ele falou sobre isso, que aí, como essa segunda temporada estava tendo um atraso, e essa segunda temporada teria 9 episódios. E essa trama temporal não vai se resolver apenas em um episódio, viu, galera? Eu acredito que não. Vai levar pelo menos uns 2 ou 3 episódios para se resolver essa questão da viagem no tempo. Assim, para mim, vai ficar claro que esses 2 primeiros episódios, ou os 3 primeiros, eles vão retratar grandes histórias. Por exemplo, no passado, a gente vai ter a ascensão do Apocalipse. No presente, nós vamos ter equipes X sendo formadas e tentando trazer de volta os X-Men que estão perdidos no tempo, e ao mesmo tempo, no presente, a gente vai possivelmente ter a ressurreição do Gambit como Cavaleiro do Apocalipse, né? No futuro, a gente vai ter as aventuras de Ciclope e Jean, e também a gente vai ter alguns outros arcos, como o Wolverine tentando recuperar seu Adamantio, a aparição da Sala de Perigo, e o surgimento do X-Factor, provavelmente uma participação do Generation X, e alguns episódios que a gente ainda não tem como prever que tipo de história vai ser contada. Mas agora a gente vai fazer uma pequena análise dessas possibilidades, mostrando as histórias nos quadrinhos, contando um pouco sobre essas histórias nos quadrinhos, como elas aconteceram e como elas podem ser representadas, né, na série X-Men 97. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho do passado. Que no passado nós teremos a minissérie Ascensão de Apocalipse. A gente viu que o seriado ele terminou em 3 linhas do tempo: passado, presente e futuro. Por essa cronologia, o que está acontecendo no passado? A série Ascensão do Apocalipse, que foi o que a gente viu. Então, essa minissérie da Marvel, chamada The Rise of Apocalypse, ela é de 1996, foi uma minissérie com 4 edições, e ela conta a história de origem de El Sabanu, que se tornaria quem a gente conhece hoje, o Apocalipse. Essa trama ela se passa no Egito Antigo e envolve tecnologia celestial e a traição do faraó Ramatut, que é o Kang, o conquistador, que está naquela época, né? Dos quadrinhos,
O El Sabanu, ele foi um bebê que foi descoberto e criado por uma tribo nômade do Egito há cerca de 5.000 anos atrás, em Rise of the Apocalypse número 1. A gente vai ver essa origem. O viajante no tempo, Kang, ele assume a identidade de Ramatut e envia o seu general Ozymandias para destruir a tribo, sabendo que o Nur, né, o El Sabanu, vai se tornar o grande vilão que é o Apocalipse. Isso na edição 2 e 3. Apocalipse, então, encontra uma tecnologia celestial e desperta completamente seus poderes após ser rejeitado por Neferi, irmã de Ozymandias, isso em Apocalipse Rise 3, né? A partir daí, ele passa a se autodenominar Apocalipse, escraviza Ozymandias e assume o controle do Egito. E tudo isso no final da conclusão da saga. Essa minissérie mostra de forma detalhada sua ascensão ao poder e o início da filosofia de sobrevivência dos mais fortes. Na animação, esse arco provavelmente servirá de base para a parte ambientada no passado da segunda temporada, explorando a juventude de El Sabanu e a origem de seus ideais, né? A gente viu os X-Men lá fazendo a participação. Provavelmente vai dar alguma merda. Provavelmente vai dar alguma zebra. Os X-Men vão tentar intervir de alguma forma ou tentar entender o que foi que houve com o Apocalipse. E aí já viu, né? Não vai dar certo e o Apocalipse vai se tornar quem ele é hoje. No presente, nós teremos algo retratando as equipes X buscando resgatar os X-Men perdidos no tempo. E aí nós podemos imaginar também que nós teremos uma trama sobre o retorno do Gambit como Cavaleiro da Morte. E é isso que está muito óbvio para mim, meu povo. A cena pós-crédito da primeira temporada mostrou Apocalipse segurando uma carta de baralho do Gambit nas ruínas de Genosha. Também tivemos a visão do Professor Xavier, onde o Gambit aparece como o rosto cadavérico. Isso também é um outro indício, né? Fica subentendido. Nos quadrinhos, durante a saga The Blood of Apocalypse, de X-Men Volume 2, número 182 a 187, em 2006, com roteiro de Peter Millan e arte de Salvador Lacorra, Apocalipse desperta novamente após os eventos do Dia M, né, e tenta restaurar a espécie mutante. Remy LeBeau, o Gambit, ele procura Apocalipse acreditando que suas intenções eles haviam mudado. Então, Apocalipse oferece a Gambit o posto de novo Cavaleiro da Morte e Remy aceita, mas impõe uma condição, que nenhuma sedação seja usada durante o processo para garantir que Apocalipse não mexa em sua mente. Ele bebe um soro derivado do sangue do antigo mutante e é amarrado para sofrer as mudanças físicas e psicológicas da transformação. A tentativa de Gambit de manter a sua personalidade falha, mas ele ainda se lembra do seu amor por Vampira e declara que, ao mesmo tempo que é a morte, também é o Gambit. O processo lhe concede novos poderes, escurece a sua pele e deixa o seu cabelo branco. Mesmo lembrando de Vampira, ele quase a mata em batalha, só não consegue por intervenção do Homem de Gelo. Após a derrota de Apocalipse, Solaris, o que se tornou o Cavaleiro da Fome, leva Gambit a um templo zen na Ásia, tentando purificar sua mente e recomeçar. Logo, eles são abordados pelo Senhor Sinistro, que lhes propõe ajuda, né? Eles oferecem ajuda, mas em troca eles vão ter que fazer parte do grupo dos Carrascos. O Senhor Sinistro consegue reverter a condição de Gambit em troca de lealdade. Obviamente, Gambit acaba traindo o Sinistro e retornando aos X-Men. Essa fase, The Blood of the Apocalypse, parece que vai ser a base direta para que a série está preparando, né, que é a ressurreição do Gambit como Cavaleiro da Morte. No futuro, nós teremos Jean e Ciclope com o jovem Cable, e isso foi retratado na minissérie The Adventures of Cyclope and Phoenix. São 4 edições essa minissérie, que ela foi lançada em 1994 e escrita por Scott Lobdell e desenhada por Gene Hart. Essa série se passa logo após o casamento de Ciclope e Jean em X-Men número 30, em 1994, algum tempo depois dos eventos de X-Factor número 68. Durante a lua de mel, sua filha alternativa, Rachel Summers, que na época era a mãe Ascani, os transporta mentalmente para o futuro. Os corpos físicos deles permanecem no presente, mas suas mentes são levadas para os 2 corpos criados no futuro, com versões mais fracas de seus poderes originais. Lá ele se reúne com seu filho Nathan Summers, o bebê que se tornaria o Cable, e tem a oportunidade de criá-los nesse futuro sombrio governado por Apocalipse. Antes de sua chegada, o clã Ascani havia tentado salvar o bebê Nathan do vírus tecno-orgânico.
Para isso, criaram um clone do bebê caso o original não sobrevivesse. Esse clone saudável, ele é sequestrado pelas forças de Apocalipse e criado por ele sob o nome de Conflito, Stryfer, né? Acreditando-se tratar do verdadeiro filho de Scott e Jean. Apocalipse planeja transferir sua essência para o corpo de Stryfer quando ele atingir a maturidade, né? Faz parte da série The Adventures of Cyclope Phoenix 2 e 3. Enquanto isso, o bebê original é criado por Ciclope e Fênix sob a identidade de Slim e Red, né? Que é magrão e vermelho, né? Acho que isso. Apelidos que fazem referências aos codinomes Slim, de Scott Summers, e Red, de Jean Grey. Durante 12 anos, eles treinaram Nathan a controlar o vírus em seu corpo e desenvolver seus poderes telecinéticos, até que finalmente enfrentasse Apocalipse e o derrotasse. Quando a mãe Ascani morre, as mentes de Scott e Jean retornam para o presente, deixando Nathan definitivamente como o herói que é conhecido como Cable. Essa minissérie é uma das mais emocionantes da era dos anos 90 e muito provavelmente servirá de base para o arco do futuro da nova temporada de X-Men 97. É importante também lembrar que Wolverine provavelmente vai estar tentando recuperar o seu adamantium nesse processo. Então, nessa história a gente vai ter X-Men vs Apocalipse, os 12, né? Os 12 no plural não, né? Essa história é inspirada no arco de Apocalypse The 12, o esqueleto de adamantium de Wolverine, ele foi arrancado por Magneto no final de X-Men 97, e ele mal sobreviveu, uma referência direta ao clássico arco Atrações Fatais de 1993. Mas no trailer da segunda temporada, a gente logo vê Logan com suas garras de metal dizendo: "Estou de volta". Isso indica que veremos a readaptação das histórias onde Wolverine volta a possuir o adamantium, um arco em que ele fez pacto com Apocalipse e se tornou o Cavaleiro da Morte. Eu não acredito que ele vá se tornar Cavaleiro também, ou talvez seja possível. É uma forma da história resolver duas questões com um argumento só. Ter o Gambit ressuscitado como Cavaleiro da Morte e o Wolverine recuperar seu adamantium. Mas eu acho que seria muito comum, muito repetitivo, será muito fácil, vamos dizer assim. Nessa saga que eu estou comentando, Apocalipse tenta reunir 12 mutantes específicos, os chamados Os 12, para canalizar suas energias e se tornar um deus. Entre eles estão Ciclope, Jean Grey, Tempestade, Magneto, Homem de Gelo, e Wolverine é capturado e transformado em ser um instrumento de destruição. Depois os X-Men conseguem reverter essa transformação de Wolverine e ele retorna ao controle de si mesmo, né? Agora com o adamantium restaurado. Esse arco é considerado um ponto de virada para o personagem e muito provavelmente que X-Men 97 usa esse material como pano de fundo para a reintrodução de Logan com seu visual clássico e suas garras metálicas. Eu não acredito que vai ser exatamente assim. Nós vimos que vai ter um episódio que aparece a Lady Lethal, o Omega Red, e no que parece que eles estão lá num laboratório que a gente deduz ser um laboratório das armas X, né? Então, provavelmente vai ser um outro formato em que ele vai recuperar as suas garras. Não acredito que seja dessa forma, não. Mas é interessante que a gente conheça a história, né? Porque, apesar de tudo, ele vai, sim, recuperar suas garras de adamantium, né? Faz parte do canon do personagem. Não tem sentido, né? Ele ficar muito tempo com garras de ossos. Outro pilar dessa adaptação deve ser a Astonishing X-Men, fase escrita por Joss Whedon e desenhada por John Cassaday de 2004 a 2008. Essa fase é marcada por um tom mais moderno e cinematográfico dos X-Men, com visuais estáticos e uniformes repaginados. Mas o ponto mais importante para X-Men 97 é o arco Dangerous, que a gente viu ela surgindo, né? Que apresenta a personagem Danger, uma inteligência artificial da sala de perigo, que é a Danger Room, que ganha consciência e se revolta contra o Professor Xavier. Danger, ou perigo, né, acusa Xavier de mantê-la prisioneira por anos, usando-a como ferramenta de treinamento dos X-Men, mesmo sabendo que ela era senciente. O conflito leva a batalhas intensas e revela lados éticos sombrios do Professor Xavier, além de repensar o papel da própria tecnologia mutante, né? No teaser da nova temporada já é possível notar o visual dos uniformes inspirados nessa fase e indícios de que Danger também será incorporada ao enredo. Portanto, é provável que a sala de perigo se torne um elemento central, talvez até um campo de batalha entre os próximos X-Men.
Além desses grandes pilares, outras histórias podem servir de inspiração ou ser adaptadas parcialmente, né? Por exemplo, a restauração do Adamantio de Wolverine, como já foi mencionado, a participação da Geração X, que foi uma série desenhada por Scott Lobdell e Chris Bachalo, de 1994 até 2001. Nessa fase, Emma Frost e Banshee treinam uma nova geração de mutantes, incluindo Jubileus, Synch, Husk e Chamber. Essa fase pode inspirar a criação de uma nova escola mutante na série, especialmente após a destruição de Genosha. A gente também vai ver o surgimento de novas equipes X, como o X-Factor, a equipe mutante que era patrocinada pelo governo, liderada por Forge e contava com Polaris como integrante, né, a filha do Magneto. E a presença de Lorna Dane no trailer já sugere a sua incorporação na equipe, né? Outro momento muito importante da saga mutante é a saga do massacre, né? E o Bodemaio, quando ele foi demitido, melhor dizendo, ele deixou claro que ele tinha interesse em adaptar a saga do massacre e a Era do Apocalipse. E parece que os produtores não estavam aceitando muito bem isso. Mas só em ele mencionar que o massacre pode estar no final da temporada, esse é um evento clássico de X-Men número 53, em 1996, né, mais ou menos nessa época aí, no qual surge uma entidade criada da fusão mental entre o Professor Xavier e Magneto, né, que é o Massacre. Como os dois ficaram mentalmente conectados na primeira temporada de X-Men 97, é possível que Massacre seja um arco futuro, talvez na terceira temporada. Eu acho que vai ser mais ou menos final da segunda para a terceira, a conclusão, né, vai ser o gancho para a terceira. E que isso aí era uma vontade do Bodemaio de realizar. E como ele foi demitido, a gente não sabe como é que vai ficar os projetos que ele deixou preparados já. Outra questão muito evidente são os uniformes e a estética visual como parte da adaptação. Vale destacar que a adaptação não é só narrativa, o visual também está fortemente conectado aos quadrinhos. Os novos uniformes dos X-Men na segunda temporada são inspirados na fase New X-Men de 2001 a 2004 de Grant Morrison e Frank Quintelli, né? Esses trajes de couro preto com detalhes amarelos remetem aos filmes live action de Bryan Singer, mas com mais identidade de quadrinhos. No teaser da Comic Con, nós vimos Scott Jean usando essas versões durante uma batalha, o que sugere que o estilo de Quintelli ele será incorporado à estética da animação. Esse visual representa a modernização da franquia e a fusão entre o clássico e o contemporâneo, assim como a série vem fazendo com maestria desde a primeira temporada. E para você que quer se preparar melhor, acompanhar melhor a segunda temporada de X-Men 97, é só começar a maratonar essas leituras que nós já mencionamos. Elas vão ajudar a captar as referências visuais e narrativas que devem surgir durante a animação. Isso vai tornar a sua experiência ainda muito mais rica, né? É muito massa você ver na tela aquilo que você viu nos quadrinhos, né? Você leu tudo aquilo ali, aquelas histórias, e você vê aquilo ali adaptado, é sensacional, é fantástico. Por isso a gente recomenda essas leituras. Caso você queira ler, né? Senão não vai fazer diferença porque a história vai ser recontada, então você vai saber sobre ela você vai conseguir entender ela da mesma forma. Para quem é fã de quadrinhos, ver essas histórias ganhando vida é sem dúvida um presente. É uma forma de reconhecimento e celebração da mitologia mutante. Para novos espectadores, mesmo sem conhecer todos os detalhes, a série promete ser épica. São múltiplas eras, grandes apostas e uma escalada narrativa digna dos melhores momentos da Marvel Animation. A produção, através de alguns dubladores, eles soltaram, adiantaram que essa temporada vai ser muito, muito sombria e tudo indica que teremos temas pesados, redenção e renascimento entrelaçados, né? Então, o que é que a gente pode concluir, gente, meu povo? Basicamente, resumindo, a segunda temporada de X-Men 97 está construída sobre uma base sólida de quadrinhos clássicos, como The Rise of Apocalypse, a Ascensão de Apocalipse, As Aventuras de Ciclope e Fênix, Astonish X-Men, Blood de Apocalipse, e ao mesmo tempo respeita o legado da animação dos anos 90. Ela promete ampliar a escala, aprofundar personagens e interligar diferentes eras dos mutantes, e para quem leu essas edições será uma diversão de identificar cada referência. Para quem não leu, não tem problema. Provavelmente a série vai contar a história de forma clara e emocionante. O importante é estar pronto para uma temporada épica,
com muitas linhas do tempo, grandes confrontos e o destino dos mutantes sempre em jogo, né? Com o Apocalipse ali pelo meio do negócio, né? E aí, pessoal, eu sou o Gleice Barreto, esse foi mais um mergulho no universo mutante. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos de X-Men 97 e o universo dos quadrinhos. Comenta aqui embaixo qual dessas histórias você acha que vai aparecer na segunda temporada. Será que o Gambit vai voltar mesmo como Cavaleiro da Morte ou como outro cavaleiro, né? Você já leu alguma dessas histórias? Conta para mim aqui se você já teve essa experiência. Eu quero ler os seus comentários, né? Para a gente discutir, debater. Valeu por assistir até aqui e que os X-Men sobrevivam no passado, no presente e no futuro.